proteica, portanto, o que é essencial saberem também, ao pormenor cada um destes processos. Aqui vamos incluir o processamento como uma etapa fundamental para a síntese proteica, tendo em conta que isto ocorre apenas nos eucariontes, portanto, lá à frente vai estar, quando nós falarmos das diferenças para os procariontes, vai lá estar a dizer que o processamento não ocorre lá e vamos ver porquê. Portanto, vamos começar com a transcrição, ou seja, passagem do DNA para uma molécula de RNA. Vamos chamar RNA pré-mensageiro, que ainda vai sofrer processamento. Se estivermos a falar nos procariontes, é RNA mensageiro apenas. A transcrição, portanto, como é que ela vai começar? Vamos ver uma molécula de DNA. Portanto, temos aqui uma dupla hélice, uma extremidade 3' outra 5', aqui as outras extremidades. E isto é extremamente importante, que é, vamos desenrolar a molécula de DNA. Portanto, vai haver uma enzima que faz isto. Há manuais agora, este ano saíram manuais novos do 11º, e eles vêm um pouco mais aprofundados. Mas o que é importante é falarmos da RNA polimerase. Ok? Portanto, tenham atenção que ela não funciona sozinha, mas ela vai ser a responsável por fazer aquilo que nos interessa, que é um polímero de RNA. Portanto, sempre que aparecer a terminação ase, nós estamos a falar de uma enzima. E, para dar nome às enzimas, nós terminamos em ase e damos o nome daquilo ou que ela sintetiza, ou do seu substrato, de algo relacionado com a reação que ela faz. Então, neste caso, de RNA polimerase, é uma enzima que faz polímeros de RNA. Portanto, ela junta ribonucleótidos uns aos outros, faz a ligação fosfodiéster e vai formando uma cadeia de RNA. Durante o processo de replicação, nós estamos a formar cadeias de DNA a partir de DNA. Portanto, a enzima tem que ser obrigatoriamente a DNA polimerase, porque ela faz polímeros de DNA. Ou seja, e muitas vezes nós juntamos as enzimas na mesma pergunta, se for transcrição, RNA polimerase faz RNA. Se for replicação, DNA polimerase, ela faz DNA. Ambas vão ter o mesmo aspecto, que é, tem aqui uma molécula de DNA, a molécula de DNA é desenrolada e elas vão lê-la. Agora, se adicionam desoxirribonucleótidos ou ribonucleótidos, isso já é diferente para cada uma delas. Portanto, a RNA polimerase vai encontrar aqui uma zona específica do DNA, que será o início do gene. Os genes começam sempre com uma região que é o promotor, ou seja, uma zona de reconhecimento para a RNA polimerase, que vai dizer, ok, neste local começa um novo gene que tu queres transcrever. Então ela vai se colocar aqui e depois vai começar a transcrever. Quando nós separamos a molécula de DNA, nós ficamos com as duas cadeias. Portanto, nós temos aqui as duas cadeias complementares, quebramos as ligações por pontos de hidrogênio e agora ela vai ler uma cadeia. Qual é que vai ser a cadeia que ela vai ler? Vai ser sempre a cadeia que vai de 3' para 5'. Isto é uma das coisas que, neste caso, é igual tanto para a RNA polimerase como para a DNA polimerase na replicação, que é, elas só têm capacidade de adicionar nucleótidos no sentido 5', 3'. Ou seja, se pensarmos numa molécula de DNA, ela vai sempre, é como se nós estivéssemos a ler um texto. Portanto, imagina, eu tenho um texto, eu só consigo ler do início da frase para o final. Eu acho que há pessoas que têm essa capacidade, mas eu não tenho de ler a frase do final para o início e conseguir ficar com a informação lá. Portanto, não consigo ler as palavras ao contrário. Estas enzimas fazem mais ou menos a mesma coisa, que elas só conseguem ler neste sentido. Ou seja, elas só leem, efetivamente, o DNA de 3' para 5'. E elas, ao fazer isto, vão adicionando nucleótidos complementares. Para conseguirem fazer as pontes de hidrogênio entre as bases hidrogenadas, os nucleótidos têm que estar invertidos. Elas vão formar uma cadeia que é também antiparalela àquela que elas estão a ler. Elas só conseguem pôr nucleótidos na extremidade de 3'. Portanto, imaginem, a RNA polimerase senta-se aqui, começa a ler o gene e vai adicionando nucleótidos na extremidade de 3'. Portanto, as cadeias vão ser sintetizadas sempre 5' para 3', e é uma das coisas que vai aparecer ali, ou seja, sempre que vocês, e se quiserem depois da aula ir ver, por exemplo, os nossos manuais, ou assim, vocês vão reparar que o RNA mensageiro tem sempre uma extremidade de 5' e outra de 3'. Nunca encontram uma molécula de RNA mensageiro que esteja ao contrário, porque
não existe, elas só são sintetizadas de 5' para 3'. Portanto, ela senta-se, deixa a extremidade de 5' livre e vai acrescentando nucleótidos à extremidade de 3'. E, portanto, ela usa como molde a cadeia oposta de DNA, 3', 5'. Esta cadeia aqui é chamada cadeia molde, é a cadeia que ela lê. Esta cadeia aqui vai ser a cadeia complementar. Porquê? Ela, no fundo, vai ter exatamente a mesma sequência da molécula de RNA, está de 5' para 3' e é complementar a esta. Portanto, vai ser igual à cadeia de RNA mensageiro, com a diferença que aqui temos timinas, no RNA mensageiro temos uracilo. Diga-me uma coisa, eu estou a falar muito ao pormenor, estou a dizer as coisas, alguém aqui precisava de ver mais à medida que eu estou a falar, ou estão a conseguir acompanhar o discurso? Eu tenho uma dúvida. Diz, Maria, sim. A cadeia de DNA, primeiro ela é desmembrada ou ela primeiro é lida pela RNA polimerase? Quando dizes desmembrada, dizes separada, Enrolar, certo? sim, sim. Primeiro temos sempre que desenrolar. Quando nós temos a molécula de DNA assim em dupla hélice, as bases nitrogenadas não estão acessíveis para serem lidas. Ou seja, não que seja a RNA polimerase que o faz, há uma enzima que faz isso, que é a helicase, que desfaz a hélice de DNA, daí o nome dela. Então, o que é que nós vamos primeiro fazer? Vamos desenrolar o DNA, ela vai ficar assim com as pontes de hidrogênio quebradas e ambas as bases nitrogenadas vão ficar acessíveis de um lado e do outro. Portanto, as duas cadeias vão ficar ali, naquele espacinho reduzido, soltas. E depois Porém, ela vai ser lida pela RNA polimerase, não é? Pela DNA polimerase. na transcrição, nós estamos a falar na transcrição, vai ser lida pela RNA polimerase. Ok. As vezes que eu falei de DNA polimerase, estava a fazer um paralelismo com a replicação. Sim, ok. Okay? Portanto, o mecanismo na replicação para formar moléculas de DNA será o mesmo. A molécula de DNA tem que ser desenrolada e a DNA polimerase senta-se e vai fazendo polimos de DNA. Ok, obrigada. De nada, Maria. A particularidade é que, no caso da replicação, nós vamos ler as duas moléculas, porque vamos querer formar uma dupla hélice. Na replicação, nós vamos ler apenas uma, que será a cadeia molde, que é sempre aquela que está escrita de 3' para 5', porque a RNA polimerase faz RNA de 5' para 3'. A DNA polimerase também, mas enquanto que uma lê assim, a outra vai ler formando fragmentos, pronto. Já seria entrar mais ao pormenor e provavelmente vocês já deram essa parte também. Ok, portanto, para iniciar a transcrição, colocamos por aqui. Para iniciar a transcrição, a RNA polimerase coloca-se numa zona do DNA, chamada promotor, que é o início dos genes, e a partir daqui começa a ler. Portanto, vai adicionando ribonucleótidos, nucleótidos de RNA, e vai formando uma cadeia mais alongada. À medida que ela vai passando, a molécula de DNA vai sendo desenrolada e a parte para trás volta a refazer as pontes de hidrogênio, portanto volta-se a enrolar e fica novamente a dupla hélice que tinha inicialmente. Portanto, nós vamos adicionando ribonucleótidos sempre à extremidade de 3' e a molécula vai crescendo. Aqui já tem aquilo que é essencial, portanto, saber que correspondente à adenina nós temos o uracilo, correspondente à timina, a adenina, guanina, citosina, citosina, guanina. Portanto, para nós conseguirmos depois fazer exercícios práticos sobre isto, é essencial percebermos e é essencial não nos enganarmos aqui nas complementariedades. Portanto, nós estamos a formar uma molécula que, momentaneamente, e os nucleótidos que nós estamos a adicionar, formam pontos de hidrogênio, formam complementariedade entre as bases. Portanto, não pode ser de outra forma senão esta. Adenina com timina ou uracilo, uracilo no DNA, timina no uracilo no RNA, timina no DNA e citosinas e guaninas. Okay? Aqui a parte importante da RNA polimerase, sintetizar sempre no sentido 5', 3'. Por isso vai ler a cadeia molde antiparalela, de 3' para 5'. Ou seja, esta cadeia está lá, está livre, mas não acontece nada a ela. Ok? Para terminar a transcrição, nós chegamos a uma zona
vai haver aqui informação, não vale a pena detalhar isto mais porque ficaria algo muito mais complicado. Quem seguir depois para ensino superior e der, por exemplo, biologia molecular, biologia celular, processos assim, mais em biologia molecular, depois vai ver isto muito mais ao pormenor, saber o nome de todas as enzimas, todas as sequências, pronto, é algo muito mais pormenorizado. Aqui no secundário não vale a pena, portanto, o que é que nós temos de ter em consideração? Quando a RNA polimerase atinge o final do gene, portanto, termina, ela tem aqui uma certa informação que diz que o gene acabou, então ela vai se desprender do DNA, o DNA volta à sua conformação inicial e solta-se também uma molécula de RNA pré-mensageiro. Agora, daqui, o processo de transcrição está finalizado. A RNA polimerase é uma enzima, portanto, ela não se consumiu durante este processo. Ou seja, tanto a RNA polimerase como qualquer enzima catalisa uma certa reação específica e, no final da reação, ela continua intacta. Portanto, se fosse preciso, ela iria transcrever outro gene. Uma coisa que vos quero chamar a atenção, muitas vezes não é falada também nas escolas, também por falta de tempo, é diferente de estar a dar uma aula a 30 pessoas em sala de aula. A RNA polimerase faz RNA a partir de DNA. Nós falamos, quando estamos a transcrever genes, formamos RNA pré-mensageiro, ou nos procariontes, diretamente RNA mensageiro. Mas não nos vamos esquecer que existe outros tipos de RNA. Ok? Portanto, nós temos RNA de transferência e RNA ribossomal. Alguém tem ideia como é que formamos estes tipos de RNA?